Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast Abre o Bico, papel e caneta na mão que lá vem muita informação. E hoje recebendo minha amiga, nutricionista Cássia Gomes Barbosa. Obrigado, Cássia, por estar participando do Abre o Bico. Eu que agradeço o convite, um prazer estar participando aqui com você. Me fala um pouquinho, quando você veio lá da Arantina, em cima do caminhão, você é do interior, você é de Goiânia? Danilo sendo Danilo. Não vim do interior, sou de Goiânia, mas grande parte da minha família é do interior, então eu frequento ainda tanto rancho, enfim, as cidades próximas lá, pecuárias, enfim, gosto de uma festinha, então estou sempre presente. Você é Edéia, o que é? Edéia, Indiara, Acreúna, Arantina, que é o rancho. Tô falando que ela tem um pezinho lá, gente. Tem um pezinho lá. Cássia, nós já somos amigos há bastante tempo, já fizemos viagens juntos. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu passado de atleta. Você já foi atleta profissional? Já fui atleta profissional, então, assim, acho que disparadamente uma das melhores fases da minha vida, porque eu acredito que muito do que eu sou hoje deve a essa parte da minha vida, que foi um aprendizado, assim, tremendo. Em relação à disciplina, eu falo de treino que eu tenho hoje, que todo mundo pensa que é fácil, não é, foi uma construção de muitos anos. Mas já viajei o Brasil inteiro para competir. Hoje tem 380 medalhas aí no estoque e mais de 10 troféus. 380. 80 você ganhou, 300 você comprou naqueles Feira da Marreta. Não, mas foi com muito esforço, deixa eu te falar. 380? 380. E até há pouco tempo que eu tenho pacientes que são da natação e me trouxeram informação que eu tenho até hoje recorde de Centro-Oeste, que não foi batido. Fiquei muito feliz com essa notícia, muito feliz mesmo com essa história. Pra quem não sabe, ela é ex-atleta profissional na natação, né? Na natação, exatamente. Então, foram anos aí de prática, treinava em média aí de 6 a 8 horas por dia, dependendo da fase que nós estávamos de treinamento. Então, assim, intenso, muito intenso. Mas como é que você descobriu que seria a natação? Como é que surgiu a natação na sua vida? Bom, na verdade, não foi uma descoberta minha, foi uma descoberta do meu pai. Precisamos colocá-la para aprender a nadar, parar de dar trabalho. Porque eu amava a água, amava, mas eu não entrava sozinha, tinha muito medo. Tanto que, assim, o meu primeiro técnico, André, inclusive, que eu sou, assim, super fã, eu dava trabalho, ele tinha que entrar comigo todos os dias na piscina pra ensinar. Inclusive, nós temos uma amiga, Larissa, que ela é especialista só em natação para recém-nascidos, né? Exatamente. Que é muito importante. Eu que tenho uma filha, uma das primeiras coisas que eu fiz foi nem pra parte de saúde, foi pra parte de prevenção, de cair numa piscina, não ter nenhum adulto, porque existem esses acidentes, né? Com certeza. E aí, nessa de aprender a nadar, meu pai me colocou num convitezinho um dia, Cássio, vai ter uma competição no Clube Jaó. E eu pensei, uau, Jaó, piscina de onda, tomou água, eu vou. Enfim, não fui pra participar da competição na minha cabeça, né? Eu fui pra brincar. Enfim, quando chegou lá... E você tinha quantos anos? 11 anos. E aí eu participei da prova e aí eu não subi no pódio. E aí eu falei, uai, mas... Eu queria um gostinho de subir ali. E aí eu falei, não, então agora eu vou treinar um pouco melhor e vou encarar isso aqui de uma forma diferente, não como diversão, né? E aí me preparei melhor para aquilo. Isso em 69 ou 72? Não, já no ano de 2000, novinha. Enfim, e aí eu fui participar da minha segunda competição e desde então eu sempre subi no pódio. Com exceção dessa primeira e meu primeiro brasileiro, que aí foi uma experiência, assim, bem diferente do que eu estava acostumada, mas, assim, sensacional. E aí eu falei novamente nesse dia, falei, vou treinar que eu quero subir naquele pódio. E aí, a partir do segundo brasileiro também, eu sempre subi, inclusive Mas para chegar ao brasileiro levou um tempinho, né? Levou um tempinho, não, alguns anos, na verdade, né? Porque eu comecei a participar dos regionais, depois do Centro-Oeste, e aí até, porque na verdade para ir pro brasileiro você precisa se classificar, né? E aí até que eu consegui essa classificação, aí levou um tempinho. E também não era meu foco inicialmente, né? Depois que eu fui construindo esse sonho aí. E até no meu último brasileiro, que eu fui pódio, eu fui vice-campeã nesse campeonato, a que ficou em primeiro lugar, ela foi pódio na última Olimpíada, Manuela Lírio, inclusive, tenho uma admiração tremenda por ela. Enfim, então assim, passa um filme na cabeça, mas foi uma fase assim sensacional, guardo com muito carinho todas essas minhas medalhas, meus troféus e na cabeça eu acho que nada tira, né, toda a experiência que eu vivi. E como é que isso era a sua rotina nessa época de atleta? Porque você era da fase de criança para adolescente, né? Então assim,
A responsabilidade é totalmente diferente com 20 anos, com 11, né? Exatamente. E aí, só que a vida de atleta, ela é bem que militar, né? Com certeza. E eu sou muito... Tudo que eu pego pra fazer, eu gosto de fazer bem feito. Então, eu, assim, tinha uma rotina que girava muito em torno disso. E aí, a gente deixava de viajar. Meus pais eram super parceiros, assim, sempre abriram mão das coisas, nunca me tiraram ali daquela rotina. E aí, geralmente, eu estudava de manhã e treinava à tarde. Mas aí tinha períodos que a gente tinha que fazer 2 treinos no dia. E aí, acabava que eu acordava 4h15, 4h20 da manhã. E aí, o meu super pai acordava comigo e me levava para treinar. Eu treinava das 5 da manhã às 6h30. De lá nós íamos para a escola, tomava café da manhã, íamos para a escola, ficava na escola até o 12h30, 1h mais ou menos, me buscava, eu almoçava, voltava para lá, fazia musculação, depois entrava na piscina, mais 2 horas, 2h30 de treino. Então só sobrava à noite para estudar, atualizar, fazer algum trabalho. E mesmo assim eu tentava me desdobrar para também ser uma boa aluna, né? Se somar tudo, então, dava mais de 6 horas de treino por dia. Dava, não, assim, eu já cheguei a nadar 14 quilômetros em um dia de treinamento. Então, assim, a rotina era muito intensa, mas muito intensa mesmo. Não tinha final de semana, não tinha dia santo, não tinha nada disso. Então, realmente, você precisa se dedicar se você quiser ter um bom resultado, como tudo na vida, né? Eu sempre falo isso. E aí, dessa parte da natação, você foi até que ano você foi competindo profissionalmente? Até 20 anos, 21 anos mais ou menos. Porque eu tentei parar, quando eu tive... Ficou quase uma década, então, na Fiquei, natação. quase uma década. Eu sonhava em seguir carreira. E aí, quando eu tive minhas primeiras propostas para ir nadar fora, aí meus pais não deixaram. Aí, não, tá nova pra ir morar fora e... Mas pode você falar, Rio, São Paulo? Eu tive proposta para Minas, né, no Minas Tênis Clube, que era, assim, para mim uma referência na época, e em São Paulo, no Corinthians. E aí, como eles não deixaram, eu falei, então também não quero continuar nadando aqui, para não ter futuro, porque acaba que não tem incentivo, aqui é complicado de seguir. E aí eu falei, então eu vou parar. E eu fiquei alguns meses parada, senti muita falta, falei, vou voltar. Aí voltei, mas eu já estava entrando na faculdade, aí já estava, assim, com outros planos. Aí eu comecei a competir Master, que é uma competição um pouco mais tranquila, né, para o pessoal que já tem uma vida adulta. Enfim, aí comecei a nadei mais ou menos 1 ano de Master, e aí depois eu parei mesmo, fiquei 6 meses parada, que foi uma época da minha vida de muita loucura, de trabalho, enfim. Nunca imaginei que eu pudesse ficar um período desse parada. Enfim, e aí depois eu entrei no CrossFit, que eu acho que eu fui uma das pioneiras aqui em Goiânia. E onde que era os primeiros? Era a Primata? Não, a primeira que eu fiz foi a CrossFit. Ele existe? Não existe mais. E aí eu fiz alguns meses lá, mas foi questão assim, de poucos meses mesmo eu já entrei na Primatas. E que é onde eu permaneço até hoje, né? Sou super fã, inclusive, da galerinha da turma da Primatas, uma energia boa, enfim, uma metodologia de treino muito boa. E aí entrei, já cheguei a participar de vários campeonatos de CrossFit também, porque uma vez competitiva, sempre competitiva. Eu duvido que você traga patrocínio aqui pro podcast. Olha! Não duvida não. Duvido! Enfim, aí tô até hoje. Mas hoje, assim, numa pegada bem pra saúde mesmo, por prazer, qualidade de vida, nada pra competir, nem rotinas malucas de treino mais não. Hoje é bem sossegado. E como é que era a sua alimentação nessa época de treinamento? Então, nessa época, eu tive um primeiro contato, mas depois de alguns anos já que eu nadava, com nutricionista. Mas assim, eu confesso que eu não me adaptei muito bem não, porque eu não tive uma base alimentar muito boa. Eu comia o que me dava na cabeça, o que eu tinha vontade. Às vezes eu lanchava e era pré-treino, uma caixinha de bis. Você era nutricionista pelo Instituto Universal, que recebia as cartinhas de casa e você ia fazendo o curso. Tipo isso. Enfim, aí eu não cuidava muito da alimentação, não. Era bem da forma que eu queria. E até mesmo porque na época não era tanto assim com estética, mas também pelo fato de nadar muito, não ganhava peso, enfim. Então, era bem irregular. Aí eu tive o primeiro contato, achei que não era da forma que eu gostava, não consegui colocar em prática, e aí passou. Agora, na fase do CrossFit, aí eu já fui pro CrossFit nutricionista, né? Aí eu falei, agora eu vou viver o que eu prego. Teve algum fato inusitado, assim, que você vai falar, cara, isso me marcou muito na época que você competia, assim, na época da natação? Ou te surpreendeu muito?
Não, eu falo assim, um fato não, mas o que eu lembro assim com muito carinho e que hoje eu me apego a isso quando eu ainda preciso para minha vida pessoal, era o quanto isso deixou a minha mente forte. Eu tinha uma mente muito forte para competir. Então assim, nada me abalava, nenhum adversário, nenhum revezamento que eu fosse fechar e ele tava numa competição muito acirrada, então nada disso me abalava. Então hoje eu trago muito isso pra minha vida, que são algumas sensações de algumas provas que eu tive, que eu falava, disso aqui eu não vou desistir, não vou desistir. E hoje eu consigo, assim, me colocar naquela situação e falar, aquela mente eu vou carregar ela pro resto da vida. Então acho que nenhuma coisa específica, assim, mas isso no geral eu acho que me ajuda demais até hoje. Existe uma competição muito grande entre os estados. E dentro do estado também existe uma rivalidade muito grande entre os competidores? Nossa. Ou vocês são tudo amiguinhos? Até entre as equipes, até da mesma equipe. Teve algum fato interessante, assim, inusitado? Você fala, cara, eu não tenho condição uma coisa dessa, não. Rasgar a roupa de alguém, sumir a touca de outro? Não, mas já assim, alguns comentários que não faziam assim tão bem. E até assim, a torcida, porque éramos assim, várias meninas, né? E aí assim, às vezes a fulana não competia contra você, mas tinha outra que torcia e ela torcia pra fulana. Ah, e aí, quanto que você tá pretendendo fazer? Porque a fulana vai fazer tanto. Tipo, pra dar uma balada já no psicológico, né? Então existe sim essa rixa, mas eu acho que mesmo existindo, é saudável, assim, a convivência entre todos os atletas. Eu tenho amigos que... Não, e saber perder e ganhar também é muito importante. Não, né? e outra, nós somos rivais na piscina. Fora, não, eu sempre levei isso pra vida, assim, mesmo treinando com as meninas que eu competia, né? Então, até hoje eu tenho amigos, assim, pra vida, da época da natação. Então, foi fantástico. E Goiás é um cenário importante da natação no Brasil e está muito nos primórdios ainda. Nossa, muito nos primórdios. Pouco investimento. Pouquíssimo investimento. Hoje, assim, caminha muito, mas muito lento mesmo. Assim, se quiser seguir... Já esteve melhor? Já, com certeza. E eu acredito assim que se quiser seguir mesmo, tem que ir para algum lugar tipo São Paulo, Rio, Minas, que ainda também é bem visto, não tanto quanto São Paulo e Rio, mas ainda assim. Enfim, então tem que ir para um desses lugares, porque aqui só para iniciante mesmo. Vamos molhar o bico. Ô, Ivonildo, traz um trem aqui pra ele beber, ué. Molhar o bico aí. Cadê o Ivonildo? Você não quis seguir a carreira de educação física? Então, esse era meu sonho, na verdade, né? Com toda essa carreira de atleta, eu falava, vou fazer educação física. E aí o meu segundo técnico, Isaías, também, pessoa fantástica, sensacional, ele ficava assim, Cássia, não faz educação física, não, faz nutrição. Aí a primeira vez que ele me falou isso, eu falei, nutrição? Confesso que eu não sabia. Você já tinha feito curso para estudo universal, ué? Quase isso. Mas eu nunca tive, assim, muito contato. Enfim, aí eu falei, vou ler sobre, vou ver qual que é o mercado, se eu me interesso por isso aqui. E acabei lendo algumas coisas e falei, gente, eu achei interessante esse curso. Mas foi meio que assim, eu confiava tanto nele e ele em tudo, assim. A gente, né, tinha uma relação muito boa de técnico e atleta, amigo, ele, assim, frequentava minha casa, minha família. Enfim, então eu confiava muito nele. Eu falei, deve ser uma boa, se ele tá me falando pra fazer. Enfim, vou prestar pra nutrição. Prestei. Quando eu comecei... Nessa época você já continuava competindo? Ainda competia Master nessa época. E aí falei, vou prestar pra nutrição. Prestei, passei, comecei nos primeiros períodos ali, pouco contato, mais teoria, né? Mas assim, já comecei a gostar. Mas aí quando eu entrei assim pra parte prática mesmo, estágio e tudo, eu falei, gente, não, eu agradeci ele todos os dias. Falava, eu amei isso aqui. E principalmente depois que eu, né, já vai fazer 12 anos de formada, entregando a idade. Em 91. Enfim, eu já com toda essa carreira aí, eu falo, eu não me vejo fazendo outra coisa, assim, sou extremamente realizada com a minha profissão, tanto na área que eu atuo, quanto também na minha vida, né, porque eu falo que não tem como isso não fazer parte da sua vida, né, então eu vivo a nutrição hoje, além de trabalhar com isso e melhorar a vida das pessoas, eu acho isso fantástico. Mas afinal, o que faz o nutricionista?
a mesma coisa que o nutrólogo, terapia holística, zodíaco. O que faz o nutricionista? Até porque assim, mas confunde mesmo, tem tanta gama, tem tantas opções, que você não sabe exatamente o caminho que o nutricionista trilha. Não, existe realmente essa dúvida, principalmente entre a nutricionista e o nutrólogo, né? Gente, nutricionista é para calcular dieta. Então, assim, nós vamos prescrever plano alimentar, tendo fitoterapia, enfim, associado, suplementação, mas enfim, a parte do cálculo da dieta, da estratégia nutricional é da nutricionista. O nutrólogo, ele vai atuar ali para suprir algumas necessidades, por exemplo, de suplementações que nós não podemos, uma dosagem que às vezes nós não podemos alcançar, algumas coisas que são, por exemplo, injetáveis e que aí só eles podem prescrever, reposições hormonais, enfim, mas mais dessa parte, nutrólogo mesmo não calculam dieta, entendeu? Então, basicamente, a diferença entre a nutrição e a nutrologia tá aí. Mas hoje eu falo que a nutricionista, além de uma estratégia nutricional, um cardápio, uma dieta, como queiram chamar, enfim, tem essa base, mas eu brinco também que nós somos muito terapeutas hoje, né? Porque é a maior dificuldade hoje, eu acredito. Cássia, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo colocar em prática. Então, assim, tem muito a ver com comportamento, né? Então, hoje nós buscamos muito aprimorar nisso daí, estudar também sobre essa parte, a nutrição comportamental, para poder ajudá-los não só no cálculo do cardápio, da dieta, mas também como colocar em prática tudo aquilo na vida, né? Interessante. E por que é tão difícil fazer dieta, Cássia? Nossa, não sei se é eu ou 99% da população, é muito difícil fazer dieta. É o que eu mais escuto, Danilo. Bolacha de arroz, isopor gratinado. São umas coisas que você não dá conta. Eu falei, meu Deus do céu. Olha, no final do dia você pode, no lanche, você comer 3 castanhas. 3 castanhas não faz diferença. É uma gota do oceano pra mim. Então, eu falo que assim, primeiro a dificuldade, ela tá no tanto que a gente quer, né? Sempre quando você quer muito uma coisa... A dificuldade, ela diminui. Olha o bico aí pra você poder falar, porque... Vamos olhar o bico. Senão você não conversa, não fala. Mas é caro. Enfim, não é caro fazer dieta. De forma nenhuma. Primeiro que o simples funciona muito bem. Eu brinco que com feira e açougue, a gente faz uma dieta... Valeu, Vonildo. Perfeitamente. Bonito, gente, bonito. Agora tá na água, daqui a pouco ele traz umas coisas mais pesadas também. É mesmo? Bonito virou patrimônio agora do podcast. Fala pra ele que hoje é só água com gás, porque hoje é a Nutri que tá aqui. Brincadeira, gente, com equilíbrio nós podemos de tudo. Beber e comer absolutamente tudo. Enfim, não precisa ser caro, volto a dizer. Às vezes, a própria pessoa dificulta mesmo fazer dieta. Eu não como ovo, eu não como isso, eu não como aquilo. Então, paladar infantil, paladar infantil. Então, assim... Pra quem não sabe, paladar infantil é restrição de comida. A pessoa não come quase nada, né? Quase nada. Ela vai realmente tudo que as crianças gostam. Coisas muito salgadas, muito doces. Teve alguma paciente que falou assim, não, mas não precisa, ela só come isso na vida dela toda. Ela é tão restritiva, o que era, assim? Nossa, assim, coisas de tipo, eu só como arroz, feijão, carne e batata. Sempre. Tipo, nenhum tipo de verdura. Já aconteceu de não comer nenhum tipo de verdura e nenhum tipo de fruta. Então, assim, acontece. E até aos que as pessoas estranham, mas assim, se deixar eu fico à base do refrigerante, eu tomo 2-4 litros por dia. Então, uma pessoa? Uma pessoa, exatamente. Então, já aconteceu na minha prática clínica. Então, ela respirando por aparelho. Não sei por quanto tempo se ela permanecer assim, né? A primeira coisa que você fez foi tirar o refrigerante. Nunca mais ela voltou na consulta. Não, a gente negocia, né? Porque você tem que primeiro ganhar o cliente, o paciente. Enfim, aí vamos diminuir. E aí, com o passar do tempo, a gente vai... Porque realmente, se a pessoa é viciada naquilo e realmente... Abstinência, né? A abstinência vicia a nível do sistema nervoso central, né? Então, a gente precisa ir aos poucos ali pra pessoa não assustar. Mas é claro que todo vício que você tira de uma vez, é o que eu falo. Quem para de fumar diminuindo o cigarro? Ou você para de uma vez, ou então você vai ter uma dificuldade tremenda. Assim são todos os vícios, né? Mas acaba que em primeiro momento, por que eu tenho uma cautela pra falar isso pra pessoa? Porque nós estamos mexendo com um prazer muito grande, né? Comer é um dos nossos maiores prazeres da vida. E pra muitos, o único. Não vou mentir, eu escuto isso com muita frequência. Caso, mas se eu tirar isso, é o único prazer que eu tenho na vida. Aí eu falo, é hora da gente rever, né? Se isso for o único, porque comer é um dos nossos prazeres da vida e não o único. Às vezes a pessoa tá depositando todo
Exatamente. As expectativas na comida. Na comida, exatamente. Então, se a gente faz esse trabalho ali de conscientização e ela começa a curtir um pouco mais o processo, aí ela vai embora. E a gente vê que é simples. Porque eu falo, o básico funciona. A base vegetais, carne, ovo, queijo, azeite, castanhas, frutas, comida de verdade. É descascar mais e desembrulhar menos. Esse é o lema da vida. Se a gente levar isso daí pra maioria das filósofa. coisas... Tá vendo? Como é que é? Cássia também é cultura. Como é que é o negócio aí? É descascar mais e desembrulhar menos. Porque quanto mais industrializado tiver na dieta, vai desembrulhar, né? E aí a gente quer que o quê? Descasque. Então, comida mesmo. Porque hoje com praticidade, porque agora tudo isso. Eu não tenho tempo. A desculpa é toda sem tempo. Inclusive fiz um post antes de ontem sobre isso nos storyzinhos lá. Fiz um almoço em 15 minutos. Um repolhinho refogado, uma salada, um ovinho e pronto. Então eu falo que ao mesmo tempo que leva pra pedir um sanduíche no iFood vai demorar 40 minutos pra entregar, um espetinho com vinagrete, por exemplo, que é verdura e carne também ao mesmo tempo. Então tudo são escolhas, na verdade. A gente utiliza muito desculpas, né? Pra quando nós queremos algumas coisas, não colocar as outras em prática. E como é que funciona o atendimento do nutricionista? Então, basicamente Primeiro hoje... marcar a consulta. Primeiro marcar... Exato. Depois pagar a consulta. Exatamente, para depois consultar. Bom, no meu caso eu não trabalho com planos, mas é algo também que é comum no meio. Eu trabalho com consulta, entrega de dieta, que eu gosto que seja presencial, pra gente trabalhar toda a estratégia, passar juntos, enfim, pra não ficar nenhuma dúvida. E aí as outras consultas, elas vão acontecendo 30, 40, Mas na primeira dias. Consulta tem a questão de medida? Na primeira consulta eu faço toda a anamnese pra entender toda a vida do paciente. Então a primeira consulta é mais de 1 hora. Vou perguntar todos os hábitos, enfim, o que ela gosta, o que ela não gosta, pra não correr o risco de, na primeira refeição, já ir alguma coisa que ela não gosta. Enfim, tudo é adaptável. Dá pra ser do jeito que a pessoa gosta. E aí eu faço toda a avaliação física por dobras cutâneas, faço bioimpedância também, se for o caso. Enfim, e aí depois desse bate-papo e dessa avaliação física, aí eu vou programar toda a dieta. Eu não gosto de entregar na hora. É possível, a gente consegue calcular na hora, mas como eu gosto dessa troca de experiências aqui, então eu gasto aquele tempinho ali mais conversando mesmo com o paciente, entendendo mais da vida dele. Aí eu calculo depois e depois ele volta pra buscar. E aí quando pra próxima consulta vai depender da estratégia que eu traçar. E que métrica você utiliza pra saber se tá dando certo ou não a dieta? Bom, porque não é só peso de descobrir isso. Não. A pessoa emagreceu. Às vezes o emagrecimento não é tão saudável porque diminui outros índices, né? Com certeza. Então o que nós... Como eu sou cultura... Não, pra você te molhar o bico. Tá arrasando. Tá convivendo bem com sua amiga Nutri? Pra quem não sabe, além da minha amiga, ela é vizinha também. De vez em quando eu vou lá filar uns macarrão de legume, né? Umas tortas de isopor gratinada. Ele chega e olha e fala assim... Isso aqui acho que não vai ser bom, não. Aí depois ele fala, que é isso? A aparência não nos engana, mas o gosto é mesmo. A caça é muito boa na cozinha. Enfim, eu utilizo muito pra avaliar o percentual como um todo, né? O que ele perdeu de massa gorda, se ganhou massa magra, porque o peso na balança varia demais. A gente pode variar 2 quilos de um dia pro outro sem ter ganhado gordura. Aí todo mundo sobe na balança, o peso aumentou, engordei. Não, domingo à noite. Eu falo, não engordou, gente. Ainda toca aquela música do Fantástico, aí na hora que você vai pesar. Tipo isso. Eu falo, pode ter sido de líquido. Se exagerou muito no final de semana, teve uma retenção hídrica ali. Então, se for uma mulher, tiver numa TPM, por exemplo, vai estar mais inchada. Se for uma pessoa que não vai ao banheiro todos os dias, não evacua todos os dias, vai dar uma diferença no peso. Então, o peso, de longe, ele é um único parâmetro para avaliar. Em consultório, nós vamos utilizar o percentual de gordura para saber a distribuição da massa magra e da massa gorda. Mas eu ensino também para eles ficarem mais empolgados assim com o processo, foto comparativa, roupa. Tem aquela calça que não entra. Eu falo, daqui 15 dias vamos tentar entrar na calça? Se entrar, ponto, o negócio tá dando certo. Eu tinha 12 anos quando comprou a calça, com 40 que entra na calça de novo. É tipo isso. Não, eu tinha um vestido quando eu tinha 15 anos, meu sonho é entrar nele de novo. Enfim, então dessa forma também a gente avalia muito bem. E eu falo que o olho dos que estão à volta, né? Tive nossa, mas você emagreceu. Eu falo, não vai falar isso só pra te agradar. Se falou é porque emagreceu mesmo. E o outro do olho é clínico. Então pode prestar atenção no que está acontecendo. E aí quando nós vamos fazer avaliação na consulta, a gente constata o que realmente está acontecendo.
Você tem alguma especialização, Cássia? Você focou em alguma área dentro da nutrição, assim, você tem uma atenção especial? Quando eu me formei, a minha primeira especialização foi em nutrição clínica e hospitalar, porque eu terminei o curso com uma tendênciazinha à nutrição hospitalar. Eu gostava muito dessa área. Mas enfim, depois a vida foi tomando outros rumos e aí eu acabei fazendo nutrição esportiva funcional, que é assim, sensacional também. Enfim, aí hoje eu atendo na parte de estética, então hoje o meu nicho ele é 80% emagrecimento, porque eu brinco que todo mundo nasce com 2 quilos pra perder, né? Todo mundo quer perder um tantinho que seja, mas quer perder. Enfim, então a maior parte do meu nicho hoje é emagrecimento. Mas o pessoal que vai no consultório, acontece também de procurar nutricionista pra ganhar peso? Pra ganhar massa magra, demais. Então, hoje é o sonho... Não, porque tem gente que é esqueleto, pra comer um caminhão de coisa que não engorda. Existe também uma linha de tratamento dentro da nutrição pra isso? Existe, com certeza. Aí assim, mas eu vou orientar a fazer o ganho de massa magra, né? Porque ganhar peso também só e ganhar só de gordura não seria o interessante, o saudável. Então, tem que ter treino pra isso também, né? Porque senão, se fizer um superávit calórico pra ganhar peso e não tiver treino específico de força pra ganhar massa magra, vai ganhar gordura. Então, vai aumentar peso na balança, mas não necessariamente saudável, né? E aí, depois das minhas 2 pós-graduações, aí eu fiz um curso que é praticamente uma pós-graduação, que é de modulação intestinal. Porque hoje nosso intestino é considerado nosso segundo cérebro, né? Então é importantíssimo para tudo, assim, para qualquer base que nós queremos ter de saúde e qualidade de vida, é cuidar do intestino. O nosso maior órgão endócrino. Deixa 5 dicas aí, então, vamos dar uma consulta aqui no 0800. Que é um assunto que tá muito alto, assim, o pessoal tinha um preconceito de falar sobre isso, né? Sim. Hoje é bem... É usual, eu vejo os nutricionistas, os nutrólogos, os profissionais da saúde, enfim. Com certeza. Quando a gente perguntava na consulta, e como é o cocô? Né? Todo mundo ficava constrangido. Meu Deus, mas... Não, hoje é o que nós, assim, grande parte da consulta nós conversamos sobre isso, porque Diz muito, né, sobre a pessoa. Muito. E não é só o fato de ter um intestino que funcione diariamente, significa que o intestino está saudável, de forma nenhuma. Então, assim, a gente precisa ver consistência, presença de gases, distensão abdominal, que hoje, assim, é um número gritante de pessoas que chegam e falam, Cássia, eu acordo de uma forma e eu vou dormir, assim, parecendo que eu tô gestante, mulher, por exemplo, de tanto que aumenta a distensão. Enfim, então, todos tem N fatores para isso, mas hoje é com a piora da alimentação, né? Então, assim, muitos industrializados, igual nós estamos falando, corante, aromatizante. Então, primeiro, então, seria evitar os industrializados de toda forma. Exatamente. Ter uma ingestão de fibra saudável, então, a base de frutas, vegetais. Dá um exemplo aí de fibra saudável, porque fala fibra, a gente só pensa que negócio de fazer cadeira. Então, vegetais, eu falo que disparadamente é a nossa melhor fonte de fibra, porque tem a fruta é a questão da frutose, tem o açúcar, então não dá pra ser à vontade. Pode ter, mas não dá pra ser à vontade. Agora, a maioria dos vegetais a gente pode consumir à vontade. Então, é a nossa maior fonte de fibra hoje, vegetais. As frutas vindo aí em segundo plano. Em terceiro, sementes, aveia, chia, linhaça, enfim, também tem bastante fibra. É aí que carece na dieta. Não. É aí que o pau quebra, menino. Então, praticamente R$2, compra meio quilo de aveia. Esse não é o caro. Mas igual eu tô falando, a gente consegue fazer todo o aporte com vegetais. Aí às vezes a pessoa não quer, mas eu não gosto tanto de vegetais. Aí a gente tem que partir para outras coisas. Mas consegue sim. Terceira coisa, hidratação. Isso aqui que nós estamos fazendo. Pode molhar o bico então. Hoje. A orientação, até todo mundo pode calcular isso aí sem problema, de 35 ml por quilo de peso. Dica do Abre o Bico, anote aí. Anote, com a doutora Cássia Barbosa. Enfim, então, se for uma pessoa de 100 quilos, ela precisa de 3,5 litros de água por dia, né? Então, isso é importantíssimo. E pra quem tem o intestino mais preso, pelo menos 700 ml em jejum é um santo remédio. Pode colocar em então prática e me isso, contar. Então. Tem isso, porque como o intestino ele tá ali vindo de um repouso, então a gente consegue hidratar melhor as células ali intestinais e consegue ter uma melhora quanto a isso também. Então é importantíssima a hidratação. Pro intestino, na verdade, o tripé é a quantidade de fibra na dieta, hidratação e exercício físico. É muito importante para ter um bom funcionamento intestinal. E às vezes as pessoas não linkam isso. Muito, muito, muito importante exercitar. Nosso corpo é uma máquina feita para exercitar, né? E hoje a gente não exercita praticamente nada.
associada. Quem não vai fazer um exercício direcionado, anda de carro para tudo, elevador para tudo, escada rolante para tudo, não levanta para trocar o canal da televisão, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, motor, não quer nem varrer o chão mais, motorzinho para limpar o chão. Sem direta, né? Então, não vou falar quem tem, não. Enfim, eu falo, daqui a pouco vai criar um motorzinho pra levar o garfo na boca, tô cansado. Realmente, a sociedade é muito sedentária. Muito, e assim, eu falo por mim, é o meu trabalho também, igual eu vou lá, exercito 1h e 20 por dia, às vezes até 2, dependendo do dia, mas aí eu vou pro consultório, fico 10, 12 horas sentada trabalhando, vou pra casa, chego em casa, vou organizar alguma coisinha, mas logo deitar pra dormir. Então, assim, é uma geração muito sedentária. Por isso que o número da obesidade está aumentando assim de forma exponencial, porque não casa ali, não vai dar certo. Uma ingestão calórica muito alta e um gasto calórico muito baixo. A conta não vai fechar, é obesidade e doenças associadas mesmo. Eu agiota alimentar, então, vai dar problema. O juro vai vir. Vai vir, eu vou te falar, acho que esse juro ele sobe assim, ó. Numa velocidade exponencialmente, vou te contar. Realmente precisa ter esse cuidado. Ok, Cássia. Vamos para a parte polêmica. Chip da beleza. Essa parte é polêmica mesmo. Enfim, aí eu já vou dar a minha opinião. Não esconda nada. O que eu não gosto muito desse nome, chip da beleza, porque se remete a coloquei, posso ficar sentado no sofá, vai dar tudo certo. E na verdade não é. O implante hormonal, como eu gosto de chamar, ele é simplesmente para isso, para repor hormônios. Então, ou no caso de contracepção, para mulheres que não querem usar anticoncepcional oral, enfim, ou então para quem precisa repor hormônio. Mas eu falo repor, o próprio nome diz, repor. Né? Então, o que hoje eu vejo como um problema assim gritante é porque as pessoas acham que tudo que é bom, quanto mais melhor, né? E tudo na vida é o quê? Equilíbrio. Então, o médico precisa fazer, uma prescrição médica, claro, né? O nutricionista não pode... Não pode prescrever. Enfim, então eu tô falando ali porque eu convivo muito com isso, né? A mulherada, principalmente. Hoje, homens já colocam também, mas... Aí você tem parceria com o médico quando tem indicação? Isso, eu trabalho também na equipe do Dr. André Bailão, né? Que é um nutrólogo excelente, inclusive. Ele faz o jabá da clínica, ele não tem problema. Não, mas eu falo que não é por parceria de trabalho, não. Ele é um médico excepcional, extremamente estudioso, cauteloso. Então, eu acho que isso é o mais importante para essa questão de reposição hormonal, porque senão acaba tendo muitos efeitos colaterais, né? Então, é o que nós vemos com muita frequência por aí. Então, uma pele que fica detonada, enfim, queda de cabelo. A pele é o primeiro indicativo. Na maioria dos casos, mas cada pessoa desenvolve. Igual tem algumas que queda de cabelo sente primeiro, ou às vezes uma mudança na questão do rosto e tudo no formato, acaba ficando com o maxilar um pouco mais avantajado, enfim. Então, fica com uma característica da quantidade exagerada do hormônio, né? Então, eu acho que na medida bem indicado, eu acho que pode ser uma opção fantástica. Não deve ser para todo mundo. E claro que para ter esse fim estético, não, né? É claro que acontece sim, diminui celulite, ganha massa magra, enfim, por tudo que os estudos mostram aí, mas precisa, como tudo, de dieta e treino. Não existe nada milagroso, né? E não existe nada definitivo, nem bariátrica, nem cirurgia plástica, nem chip da beleza, como dizem por aí, nem nada. Isso aí tudo é para otimizar o que a gente precisa fazer na base, que é dieta e treino, e não tem como fugir disso. Que é o que nós vamos colher nos 10 anos finais da nossa vida, né? Exato. Ou na cama de hospital, ou desfrutando do que a gente plantou no decorrer da vida. Exatamente. E assim, tem coisas que lá, quando nós chegarmos nessa fase, não tem como prevenir mais, é remediar, né? Então, assim, cuidar de uma massa magra, ser um idoso que tem autonomia, que senta e levanta sozinho, que vai ao supermercado sozinho. Então, fala, gente, essa autonomia é qualidade de vida. Então, assim, se perder, né, chega lá na fase idosa, não tem como mais recuperar muita coisa, é construir isso agora. E se não for com treino e uma alimentação saudável, a gente não consegue de forma nenhuma chegar lá bem assim. Outro assunto que eu queria perguntar para você, o impacto da pandemia no seu trabalho e na sua vida pessoal também, né? Que já vamos para a parte pessoal daqui a pouquinho. Mas a pandemia impactou muito ou não? Porque tem algumas profissões que passaram tranquilo, de boa, conseguiram vencer esse período tão terrível aí, né? Foi muito difícil nos primeiros meses, assim. O primeiro mês nós
não atendemos mesmo, a clínica ficou fechada, então isso foi terrível, assim, desde que eu, né, lembro que eu comecei a atender há 12 anos atrás, eu nunca fiquei um mês sem atender, porque geralmente o autônomo, ele só fecha a agenda para viajar, né? Então, se eu vou viajar amanhã, eu paro de atender hoje. Vive do seu trabalho, não tem outra renda. Né? Exatamente. Então, quando a clínica ficou fechada, eu sofri muito, e até mesmo por questão, assim, de estar longe mesmo do trabalho, um mês em casa, a rotina foi muito difícil. E aí, quando nós voltamos, ainda tinha que marcar, reduzir aí pelo menos uns 60% do que era, para os pacientes não encontrarem na clínica, porque tinha questão do contato, enfim, essa parte também foi bem complicada. Mas a procura depois do primeiro ano aí, porque o primeiro ano acho que foi bem desespero, né? Depois disso, a procura aumentou muito, muito, porque o que as pessoas perceberam? Que se não cuidar, o que era a principal causa da piora, né? As comorbidades associadas ao excesso de peso. Então, as pessoas perceberam que se não cuidar da saúde, não só nesse período, mas que coisas podem vir e podem atrapalhar muito. Então, ficaram preocupadas e aí começaram a cuidar um pouquinho mais. Aí começou a entrar alguns cuidando em excesso pelo medo, e os outros, meu Deus do céu, mas aí não tinha nada o que fazer, a vida era o quê? Comer e beber, porque aí tirou todo o prazer, né? Não tinha mais viagens, não tinha mais finais de semana, não tinha mais resenhas, não tinha mais nada disso. Então eu falava, hoje o prazer é reunir todo mundo ali da família e comer. E o espaço que ficou valioso é a casa da gente, né? Tanto é que os imóveis subiram de preço, as pessoas começaram a procurar melhores lugares para ficar mais tempo. Exato. E tinha gente que só passava em casa para tomar banho, teve que ficar 24 horas dentro de casa. Exatamente. E foram, assim, acho que grandes descobertas, né? Algumas pessoas de realmente, assim, de ficar em casa, de curtir a família. E, assim, tanto que foi uma estatística alta, né? De separações, de tudo, porque conviver 24 horas, tem gente de 20 anos de casado e nunca tinha passado por isso. Chegava meia-noite e saía às 5. Tipo isso. Não convivia com os filhos, não tinha contato, enfim. Então, eu acho que essa parte aí também pegou muito. E aí, mas hoje eu acho que tá bem assim, num equilíbrio. As pessoas ficaram um pouco mais conscientes, sim, que precisa desse cuidado. De fazer os check-ups também, pra ver como é que estão periodicamente de exames, taxas e tudo. E cuidar mesmo da alimentação e do exercício físico, né? Interessante. Você é casada? Não, estou solteira. Tá enrolada? Não, estou solteira. Já foi casada, Cássia? Já fui casada, um relacionamento de 13 anos entre namoro e casamento. Você era criança então na época que começou? Era uma criança praticamente, 17 anos quando eu comecei a namorar. Enfim, foi uma experiência muito boa. Eu acho que talvez pela imaturidade, né, aí na fase não deu certo. Mas é uma pessoa sensacional, é uma pessoa que eu tenho um carinho, assim, gigantesco. Mas, infelizmente, não vou falar que não deu certo, porque eu brinco que deu certo. Do 13 anos, como que não deu certo? Não deu certo enquanto durou, né? Enquanto durou, exatamente. Então, foi uma experiência muito boa. Eu acho que aprendi muito com ele também aprendeu muito comigo. Mas hoje, há 4 anos, estou divorciada. E isso mudou sua vida, você acha ou não? Eu falo, outra Cássia ou não? Eu brinco que o que eu não evoluí em 30, eu evoluí em 4 agora. Porque realmente, assim, mudou muito a minha vida. Muito, muito, muito. Eu era uma pessoa muito dependente, assim. Como eu comecei a namorar muito jovem e eu sou a caçula de 2 irmãos homens, então, assim, eu fui criada embaixo das asas. E engraçado que você fala que você tem uma mente muito forte para problemas, mas ao mesmo tempo você era muito dependente. Muito dependente e muito frágil nessa parte. Então, assim, tinha medo de tudo, não conseguia dormir sozinha numa casa, extremamente dependente nessa parte de todos. E aí, quando tudo aconteceu, eu falei, não, agora, então eu preciso, né, virar adulta. Vou tomar as rédeas da minha vida. E aí, assim, sofri muito, 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 muito com toda essa mudança na vida, né? Então, assim, ter que fazer coisas que eu não fazia antes, enfim, de casa mesmo, enfim, de vida, pegar um Uber sozinha, dormir sozinha. Credo aí. Era extremamente dependente. Então, assim, foi muito difícil. Mas eu acredito muito que a gente só evolui no desconforto, né? Então, isso me fez evoluir, mas, assim, muito, muito, muito como mulher, como pessoa, profissionalmente, espiritualmente, que eu acho que foi, assim, uma das minhas maiores evoluções. E eu sou muito grata a Deus por ter
por ter, assim, me proporcionado isso, passar por todos esses momentos para eu ter a evolução que eu tive, assim, foi excepcional e continua evoluindo, claro, né, a gente não para não, mas de olhar para trás, para cá, que era 4 anos atrás e a de hoje, nem se compara. E qual seria a maior lição, você acha, desse processo que você viu de sair do casulo? Eu acho que, assim, eu brinco muito que nós viemos sozinhos e nós vamos voltar sozinhos, né? Não sei, eu não fui ainda. mas a salvação, como as pessoas... Enfim, cada um... Eu não gosto de falar sobre religião, né? Religiosidade, mas sim como espiritualidade, porque eu acho que religião cada um tem a sua e tá tudo bem. Mas eu acho, sim, que a salvação, para qualquer forma que a pessoa acredita, ela é individual e a gente vem individual. Então, assim, como eu era muito dependente, eu falei, eu preciso me sentir bem sozinha também, sabe? Então, assim, não que eu não precise das pessoas, eu preciso muito. E eu sou, graças a Deus, eu tenho uma rede à minha volta, uma família maravilhosa, amigos maravilhosos, que eu, assim, agradeço todos os dias, inclusive você, né, que é uma peça-chave aí na minha evolução. Ia morar lá em Hidrolândia se não fosse eu, pra trazer perto do Vaca Brava. Vou te contar, viu? Enfim, então, eu acredito que o que eu trago, assim, é isso, que nós temos que ter essa solitude e sentir bem sozinhos. E a solitude não se confunde com a solidão, né? Que as pessoas não associam. Não associam e confundem muito isso. E para evoluir essa questão da espiritualidade mesmo, que eu acho que às vezes quando você tá o tempo todo rodeado de pessoas, rodeado de coisas para fazer, que você não olha para você mesmo, né? E é o tripé do que hoje nós chamamos de saúde, corpo, mente e espírito. Então, se a gente não tiver com essas 3 coisas em equilíbrio, não tem como ter saúde. Então, não habita uma mente forte e um corpo fraco, ou vice-versa, entende? Então, por isso que eu acho que a gente tem que cuidar muito bem dessas 3 partes. Um livro que você lê ou está lendo, que você gosta e poderia comentar sobre ele? Eu acho que o melhor livro que eu já li na minha vida foi As 5 Linguagens do Amor. Você conhece? Quem já namorou? Eu acho que tem poucas mulheres do mundo que não sabem o que é esse livro. Mas tem, explica então, tem muitas pessoas que não... É a forma de você demonstrar e receber amor, né? Porque cada pessoa, ela faz isso de uma forma diferente. E às vezes quando as pessoas não falam essa mesma língua, a outra tá gritando que ama e a outra não tá percebendo, né? Então, ele fala de 5 linguagens, assim, principais, que a gente sempre tem uma... Você lembra das 5? Lembro. Em primeiro lugar, que é a minha principal, tempo de qualidade. Eu, disparadamente, eu adoro a atenção, a conversa, o companheirismo ali, então eu gosto muito. O toque, aquela pessoa, né, que tudo ela pega. Atos de serviço, então, por exemplo... Ser escravo do outro. Não é por aí, não exagera, não. Mas, vou colocar uma comidinha no prato aqui pra você, pra te agradar, fazer um almoço, um jantar, vou arrumar a casa, e aí a outra pessoa se sente muito amada com isso. Palavras de afirmação o tempo todo, enfim, vai, você consegue. E o último, presentes. Então, aquela pessoa que não é o valor do presente, mas aqui ela trouxe um brinquedinho aqui pra você. Uau, que maravilha! Eu limito o cartão de crédito. Então, assim, basicamente essas 5. E eu acho isso importantíssimo, porque se a gente entender o outro, não é que a gente precisa ser da mesma linguagem do outro, mas se você entende qual que é a dele e você consegue demonstrar amor daquele jeito, ele vai se sentir amado o tempo todo e vice-versa, né? Então, e não tô falando só de relacionamento homem e mulher, não. A 2 não, mas de amizade, família, enfim, é mágico quando você descobre isso, na verdade, porque a base dele é estar com o tanque de amor sempre cheio, né? E eu sempre uso essa expressão no meu dia a dia. Às vezes, quando eu fico lá uns 15 dias sem ver minha família, eu falo, nossa, meu tanque de amor tá vazio, deixa eu ir lá vê-los, porque a gente entende muito bem a linguagem de amor um do outro, e isso é maravilhoso. Eu estou lascado, então, porque o meu Highland... Deixa pra lá, eu não entrei em casa. Ela vai me matar. Raila, corre aqui. Um show que te marcou muito? Eu acho que um dos melhores shows da minha vida. Cachorrão do Brega. Não, apesar de gostar do sertanejo, Caneta mas azul, azul caneta, Manuel Gomes. Foi o do Jorge Mateus, em 2019. Teve um show
Sensacional, sensacional. Eu acho que pelo fato também, o momento que eu tava de vida... Eu tinha pedido um desquite, né? Tava solteira. Não, ainda era casada. E a turma, nós estávamos numa turma muito grande. Foi aqui em Goiânia? Foi aqui em Goiânia. Minhas primas vieram de fora, então foi muito, muito, muito animado. Então acho que se eu pudesse escolher um, seria esse. Acho que foi sensacional. Eu gosto de sertanejo, né? Apesar de ser bem eclética, que eu brinco que a minha playlist, ela vai do louvor ao proibidão, assim. Questão de segundos. Em segundos. Mas eu acho que na maior parte do tempo ainda é o sertanejo. Uma viagem que te marcou muito? Uma viagem que me marcou muito, eu acho que... Eu gostaria, acho que, de falar de duas, assim. A primeira foi o meu primeiro Réveillon na praia. Foi quando a gente se conheceu, né? A Real da Ajuda. Bahia, pai. Bahia. Foi um marco, assim, na minha vida, né? Acho que é a minha primeira viagem sozinha, o meu primeiro Réveillon na praia, com uma turma de amigos sensacional. Então, assim, a energia daquela viagem, a experiência foi, assim... Eu não consigo descrever em palavras o que foi pra mim. E principalmente o momento da virada do ano foi muito, mas muito bom mesmo. Eu tinha subido pra Salvador nessa hora. É nessa hora, né? Então eu acho que essa foi a principal. E a segunda que foi uma viagem muito boa pra Floripa. Que eu fiz com o William também na época da pandemia. Foi uma viagem muito boa, assim, que de muitas experiências também, assim, de conhecer muitas pessoas, e ainda estava numa fase muito recente ali ainda que eu já, né, que eu tinha me separado. Então foi uma experiência muito nova. Eu acho que essas duas viagens me marcaram, assim, muito. Muito, muito, muito. Um amigo ou uma amiga para todas as horas. Você pode ligar de madrugada, pode ligar de dia. Um só, viu? Isso aí não pode ser. E não pode ser família. Não vem que assim, é meu pai. Não pode ser família. Porque meu pai é meu amigo também, não, mas não, brincadeirinha. Não, você me coloca em saia justa, Danilo. Tem um empate. Aqui que Não vem com gracinha, não. Você vai quebrar a regra do jogo. É um só. Olha, uma só. Eu vou falar uma só, mas eu vou justificar depois, se você não me colocar em saia justa. Bom, o William, hoje... Nossa, acho que... tanto de amiga dela que ela jogou de escanteio. Tá vendo, gente? Você não tem moral. Não. Eu amo todos, eu tenho muitos amigos e todos estão no meu coração. Aliás, a amizade, eu falei, acho em outro episódio, ela é muito cíclica. Muito. Eu tenho um amigo de Florianópolis, que eu morei lá há um tempo, 7 anos, chama Evaldo. Tem muitos anos que eu não vejo, mas quando eu ligo pra ele, é como se ele estivesse aqui do meu lado. E tem pessoas que eu convivi todos os dias, não, eu sou meu irmão. De repente, nossos caminhos se dividiram e chegou ao ponto de eu não reconhecer essa pessoa. Falei, quem que é esse ser aí que foi abduzido? E aí meu tio falou muito sábio, falou, Danilo, as amizades têm uma função, uma missão na sua vida. E quando essa missão se finaliza, se cumpre, outros amigos vão chegar. E deixe essa amizade ir, não tente buscar essa amizade que você vai ser uma pessoa infeliz. Com certeza, porque eu falo que tudo que você tem que ajustar muito pra caber ali de novo, não é legal. A gente tem que ter essa espontaneidade, né? E eu também acho que a amizade, ela é bem cíclica, assim. E nessa fase da minha vida, aí até justificando, é isso. Porque nós somos, assim, muito parceiros, a gente gosta das mesmas coisas e acaba que nós temos uma disponibilidade de horário parecido, a gente mora próximos. Então, assim, a facilidade também para conviver muito é maior, né? Então, eu acho que hoje ele é esse amigo super disponível. Que se eu precisar pra levar no hospital, que já aconteceu, ele me leva. Se for um dia que eu falo, tô péssimo, eu quero um ombro pra chorar, ele tá ali também. Mas que não fica distante, talvez, pelo momento de vida. O significado na minha vida é tanto quanto o da Lari, né? Que é a minha gêmea do coração. É uma irmã pra mim, uma irmã que Deus me deu de presente. Olha que malandra, ela já saiu de um pro outro achando que vai me enganar. Eu fico impressionado. Não, mas senão eu vou... Gente do céu, é incrível quando a pessoa quer dar o tomé, viu? Não, pronto, agora eu já justifiquei. Por fases de vida diferentes, enfim. A Lari até dividiu o apartamento com você uma época, né? Dividimos o apartamento, moramos juntas 1 ano e meio. E assim, uma pessoa excepcional, que, nossa,
nossa, eu cresci muito. Esse crescimento espiritual que eu falo, ela foi uma peça-chave, assim, nesse crescimento. Me ajudou muito. Trocas de experiências. Eu falo que, assim, os papos cabeças que eu tenho, assim, hoje, de vida, assim mesmo, de Existe tudo. dinossauro, essas coisas. Quase isso. Quem não conhece ouvir, fala, é tipo isso que elas estão conversando. Mas ela me ajudou muito nisso tudo, é uma super parceira de vida. Mas aí acaba que agora morando um pouco mais distantes, ela tá namorando, então assim, acaba que, né, a rotina é diferente. Você vai ficar de vela, atrapalhando. Também, não é problema. Eu não me sinto mal com isso, principalmente se for um casal muito próximo. Ixi, não tem problema nenhum, nem me sinto vela, na verdade. É super tranquilo. Me fala um pouco sobre religião, sua visão de vida. Então, você acredita em Deus? Com certeza, é a base da minha vida. Eu tive uma criação católica, né? De primeira Eucaristia, crisma, missa e tudo mais, era muito frequente na minha vida. Você é batizada, então, na igreja e fez toda essa sequência? Toda essa sequência, que é a sequência realmente do catolicismo, né? Aí, vivi por muito tempo, e aí depois eu acabei afastando, assim, com as intercorrências da vida, aí você vai, tô sem tempo, tem outra coisa pra fazer, vai daqui, vai dali, no domingo à noite vamos ver um filme, acaba não indo, e aí eu acabei afastando um pouquinho. Quando, nesse processo, depois do meu divórcio, que eu falei que sofri muito, que foi muito difícil pra mim, eu pensei, aqui eu não quero ninguém, essa lacuna que existe aqui é uma lacuna que só Deus pode preencher. E aí eu voltei a buscar, assim, com muita intensidade. E eu brinco que eu ainda vou parar para dar testemunho da minha vida, de várias coisas que aconteceram nesse... Pode contar aqui, abre o bico, molha o bico aí. Ivanildo! Oi, Ivanildo. Eu falo assim, de coisas que eu achava que jamais poderia acontecer, de processo de desenrolar algumas coisas em meio à pandemia, e eu falava, isso aqui humanamente é impossível. Uhum. Mas aconteceu. Você é uma pessoa muito abençoada, então. Muito, muito. Eu falo que meu coração ele transborda gratidão, transborda mesmo. Depois foi a minha casa, que era meu sonho, né? Você participou um pouquinho disso. Parece que no início eu não me via capaz, né? De morar onde a gente mora, de ter a casa que eu tenho hoje. E assim, eu acho que Deus me ajudou muito, né? É uma das vistas, na minha opinião, mais bonitas de Goiânia. Somos suspeitos, né? Não, mas a gente escuta muito esse feedback, né? Que é, assim, uma das vistas mais bonitas de Goiânia. E eu tenho certeza que foi um presente de Deus, isso tudo ter dado certo. Igual eu falo, a família que eu tenho, que eu brinco que pode ter igual, mas melhor, eu tenho certeza que não tem. Uhum. Sou apaixonada na minha família. Defeitos, né? Todos temos problemas, mas a base é o amor e a gente se entende muito bem nisso. Os amigos que eu tenho, então assim, a vida como um todo, fui presenteada desde o início, igual com a oportunidade de trabalhar na clínica Afeto, que é um lugar que eu amo, meu cantinho lá há 12 anos, então assim, tudo na minha vida, sabe, eu falo que Deus ele cuida de tudo na minha vida nos mínimos detalhes, e eu confio e entrego assim, plenamente. Então hoje eu falo que além de ser católica, eu sou praticante, né? Que eu brinquei, não tem religião, todo mundo fala que é católico, mas não pratica. E aí eu falo que a gente só precisa respeitar. Eu respeito o protestante, eu respeito, enfim, qualquer outra, o espírita, qualquer outra religião. Eu falo que o que prega o bem e Deus, tá tudo certo, né? Cada um vai ter a sua crença ali. Mas eu me sinto bem, eu gosto do ritual da Igreja Católica e pratico muito bem isso hoje na minha vida. Você é uma profissional consolidada, eu conheço a sua história, está se formando uma nova Cássia. Eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que desejam fazer nutrição, e nós já passamos por esse processo de vestibular, faculdade, o medo impera muitas vezes, a gente fica, será que vai dar certo? Então, como você passou por esse processo também, deixa um recado para quem deseja fazer nutrição, se esse é o caminho mesmo, sai correndo, pelo amor de Deus, não entra não. Igual meu técnico, não vai. Enfim, mas era uma opinião dele, né, nessa época sobre educação física. O recado que eu tenho para deixar é assim, escolha realmente o que você gosta e estude muito, se destaque, porque hoje
Eu acho que existem muitos profissionais em todas as áreas. Tudo está saturado. Inclusive, né, medicina, que é um sonho aí da maioria, porque acham que se fez, acabou, tá tudo certo, né? Não, eu acho que você tem que se destacar, você tem que ser muito bom naquilo que você faz. E aí veio uma situação muito importante que, algumas décadas atrás, no Brasil, ser médico era praticamente um estado de monarquia. Exatamente. Hoje, a quantidade de médicos cometendo suicídios, frustrados, porque a medicina realmente ela é um pouco mais rentável, é melhor remunerada com relação a outras profissões, mas não é a solução de tudo. Não traz a felicidade que a pessoa espera. Não. Então ela anda, quando ela chega no final do túnel ela não acha mais nada, que seria o paraíso. Então isso é muito importante mesmo, a pessoa ter uma boa relação com o que ela vai estudar e se dedicar a isso. Né? Exatamente, porque eu falo assim, na verdade às vezes as pessoas falam, escolha o que você gosta que você não vai trabalhar. Eu não acho que seja assim também, porque apesar de, eu amo o que eu faço, mas tem dias, por exemplo, que eu falo, nossa, poxa, hoje eu preferiria ficar mais quieta, eu preferiria não ter, porque às vezes você, por exemplo, não tá com o melhor emocional do mundo, mas enfim, eu sempre vou dar o meu melhor ali, né? Eu acho que é por isso que fazer o que gosta faz um sentido, porque mesmo no dia que você não tá tão afim assim, ou no dia que você não tá na sua melhor fase, vamos dizer, você vai lá e dá o seu melhor por aquela, né, por aquele paciente. Não é só pela fatura do cartão de crédito. Não é só, não mesmo. E eu prezo muito por isso. Se você me perguntasse hoje qual que é o meu diferencial como profissional, eu diria que é empatia. Porque eu adoro a conhecer do meu paciente, entender por que ele tá... Porque não é simplesmente calcular o plano alimentar e falar vai colocar em prática. Igual eu falei, a dificuldade dele é colocar em prática. E por que ele não tá conseguindo colocar em prática? Então eu me coloco no lugar dele, sabe? Assim, o que eu posso fazer aqui pra te ajudar? Trocar experiências de vida, porque eu acho que pra mim é isso que faz sentido. Eu adoro ir pra lá, eu compartilho às vezes da minha vida, eu exemplifico com a minha vida, porque assim, às vezes quando a pessoa fala pra mim, ai Cássia, eu amo comer doce. Gente, o doce pra mim é tão gostoso pra mim quanto pra ela. Eu sou uma pessoa antes de ser nutricionista. Não é alienígena, né? Não sou alienígena. Então eu gosto, as comidas são boas pra mim também. Então por que às vezes eu consigo colocar um pouco mais em prática do que ele? Eu já tenho uma historinha. E outra, já atendi mais de 4.000 pessoas. Então, quando eu coloco... Que isso, 4.000 pessoas. Tá rica, milionária. Essas consultas caríssimas aí. Eu recebo essa riqueza. Então, assim, é muita história de vida compartilhada, você percebe na prática o que funciona, o que não funciona, porque nem tudo que tá na teoria vai dar certo na prática, né? Depois, como profissional, a gente vai perceber isso. Então, eu tenho muito isso, essa troca de experiência, compartilho histórias de vida, gosto que eles compartilham comigo, e aí, dessa forma, a gente cresce juntos. Então, assim, eu tenho, assim, amizades que foram construídas em consultório, então, eu acho isso fantástico, relação é isso, né? Não é só ir lá pra ganhar dinheiro de forma nenhuma. Eu até eu peço pra Deus todos os dias que me capacite, que eu possa levar o melhor pra vida da pessoa naquele dia. Porque tem pessoas que sentam na minha frente que elas não estão buscando dieta aquele dia. E claro que nós vamos trabalhar isso. É mais caro a consulta? Eu acho que tem que pagar a terapia também, né? Mas não, isso faz parte do processo. E aí, às vezes, a gente consegue trabalhar coisas ali pra vida dela que vai ajudar ela a colocar em prática a dieta, que é o que nós precisamos, né? Então, eu acho isso fantástico. Eu adoro levar conhecimento e qualidade de vida como um todo para as pessoas. Obrigado, doutora Cássia Barbosa, minha amiga nutricionista. Sexta-feira, meio-dia, semana que vem estamos de volta. Obrigada. Abre o bico, hein? Obrigada pela oportunidade, adorei estar aqui com você, Danilo. E agradeço mesmo aí o apoio de sempre, em tudo, na vida. Aqui a oportunidade de falar um pouquinho melhor, um pouquinho mais de mim, eu agradeço de coração. Sexta-feira. Meio-dia. Tchau pra vocês, até mais.